Boa noite a todos. Que a paz do Senhor seja conosco, amém? Eu te convido a abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 13. E nós leremos ali a partir do versículo 44. Mateus, capítulo 13, a partir do versículo 44. E aqui, Jesus está falando uma série de parábolas, e nós vamos ler duas parábolas acerca do valor do reino dos céus. A parábola do tesouro escondido nos diz: o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu. Então, transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Na sequência, temos a parábola da pérola. E essa parábola nos diz: o reino dos céus é também semelhante a um homem que negocia e procura boas pérolas. Quando encontrou uma pérola de grande valor, ele foi, vendeu tudo o que tinha e comprou a pérola. Vamos pular para o versículo 51, quando então Jesus perguntou: vocês entenderam todas essas coisas? E os discípulos responderam: sim. Então Jesus lhes disse: por isso, todo escriba instruído no reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. Que Deus abençoe a sua palavra. Ó Pai, nós aqui nos colocamos em tua presença, te pedindo, fala conosco esta noite. Nós cremos, Senhor, no poder da Tua palavra e que ela é capaz de dividir, de separar a dúvida da verdade, as juntas das medulas. Ela é capaz de produzir e transformar. Então, nós te pedimos, Senhor, fala conosco esta noite. Em nome de Jesus, amém. Será que realmente entendemos estas coisas? A pergunta que Jesus fez para os discípulos, eu devolvo para nós hoje. Será que entendemos estas coisas? Veja bem, começamos aqui lendo duas parábolas sobre valor. Será que nós compreendemos o verdadeiro valor do reino de Deus? Aquele homem que encontrou um tesouro num campo, ele entendeu. Ele entendeu que não havia nada mais valioso do que aquele tesouro. Ele entendeu que nada era mais precioso do que ele possuir aquela terra com aquele tesouro escondido. Ele entendeu que não era perda vender tudo o que ele tinha para conquistar aquilo. Ele entendeu o real valor. E ele fez isso, diz o texto, transbordante de alegria. O valor do reino de Deus é um valor incalculável. Por quê? É esse valor que agrega a nós o que o reino de Deus pode dar. E a Bíblia diz que o reino de Deus é justiça, paz e alegria. Se eu consigo isso, eu não vou trocar isso por nada. Ora, não é o que o mundo mais busca? Todo homem busca o quê? A alegria. Todo homem busca o quê? A justiça. Todo homem busca a verdadeira paz. E este homem encontrou este tesouro escondido. E ele prontamente falou: ninguém tasca.
Esse tesouro é meu, ninguém vai poder roubar ele de mim. Então ele vendeu tudo o que tinha para ter o que de fato importava. Ele sabia que não estava perdendo, mas sim ganhando algo infinitamente maior. De igual modo, o especialista em pérolas, o negociador de pérolas, um cara que conhecia o valor de uma pérola. Ele começa a procurar uma boa pérola. E quando ele encontra a pérola de grande valor, ele não pestaneja. Ele igualmente faz o quê? Vendeu tudo que tinha para comprar aquela pérola. E me chama muita atenção o fato dele não ser um leigo. Ele não era uma pessoa que seria facilmente enganada. Ele era um negociador de pérolas. Alguém que de fato conhecia o que estava procurando. Talvez alguém que já tivesse experimentado a prisão e entendesse o valor da liberdade. Talvez alguém que tivesse sido perdoado e por isso conhecesse o valor da graça. Era um especialista no assunto. Alguém que não seria facilmente enganado. Alguém que reconheceu que era impossível precificar o valor do reino de Deus. Muitas vezes as pessoas acham que nós estamos trocando a vida por nada, pagando um preço muito alto para seguir Jesus. Você nunca ouviu falar isso a respeito de você ou a respeito de alguém que tem se empenhado em viver o reino de Deus aqui na terra? Mas quando nós entendemos como este homem, que era especialista na pérola, quando nós entendemos que não há nada melhor, não há nada mais valioso, não há nada mais poderoso do que não apenas conhecer, mas viver o reino de Deus, proclamar e falar deste reino e construir uma casa com estes valores dentro dela, a gente não troca isso por nada. A gente não troca isso por nada. Quando encontramos o reino de Deus, encontramos justiça, paz e alegria no Espírito. Isso está lá em Romanos 14, 17. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Esse é o produto do reino de Deus para nós. Produtos valiosíssimos, que são fundamentados por valores inegociáveis. E o título dessa mensagem é justamente Valores Inegociáveis. Porque se eu entendo o valor do reino de Deus, eu não negocio nada que possa distorcer o reino de Deus na minha vida. E o reino de Deus, ele é sustentado por fundamentos que são inegociáveis para nós. A saber, o amor, a verdade e a santidade. São princípios básicos do reino de Deus. E sem eles, os fundamentos são distorcidos. Vamos lá em João, para falar da verdade. João 1,17. João 1,17 nos diz: porque a lei foi dada por meio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. O próprio Jesus Cristo falou:
eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ora, essa é uma base inegociável, a verdade. E qual é a verdade? A verdade é a palavra de Deus. A verdade é a base do reino de Deus que vai nos levar a todos os outros fundamentos. Como eu aprendo a amar? Pela palavra de Deus. Como eu aprendo a ser justo? Pela palavra de Deus. Como eu aprendo a me santificar? Pela palavra de Deus. Eu não consigo me santificar sozinho. Eu preciso da palavra para a palavra me confrontar, para que Deus possa completar a sua obra. Na oração que Jesus fez por nós, ele falou: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. E a gente vive num mundo onde cada um tem a sua verdade. Mas a gente entende que só há uma verdade: Jesus Cristo. Quando a gente destrói esse pilar, a gente começa a negociar o reino. A gente começa a abrir mão deste valor tão precioso para nós. E a verdade é que a verdade não muda. Céu e terra passam, as flores secam e caem, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Nada pode mudar isso e nada pode roubar isso de nós. Continuando, o amor. O amor, a gente poderia falar aqui dos mandamentos principais. Amar o Senhor acima de todas as coisas e amar o teu próximo como a ti mesmo. Jesus ensinou isso para a gente. Esse é o primeiro mandamento. E lá na primeira carta de João, primeira carta de João 4, desculpa. Do 11 ao 17, a gente vê como o amor é um fundamento do reino. Primeira carta de João 4, 11, desculpa. Amados, se Deus nos amou de tal maneira, nós também devemos amar uns aos outros. Nunca ninguém viu Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Nisso conhecemos que permanecemos nele e ele permanece em nós, pelo fato de nos ter dado do seu Espírito. E nós temos visto e damos testemunho de que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele permanece em Deus. E nós conhecemos o amor e cremos neste amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus permanece nele. O amor é a essência do caráter de Deus. Se nós não amarmos, não expressamos Deus. O amor é o básico. É o básico. Através do conhecimento de Jesus, automaticamente, eu entendo o que é o amor. Jesus foi capaz de se entregar por mim e por você naquela cruz e pagar um preço que era meu, que era seu. Jesus não pecou, mas nós pecamos. Jesus esteve neste mundo e mostrou para a gente que é possível não se contaminar. Ele esteve aqui e mostrou que é possível passar pelas tribulações, mas ser sustentado por um Deus que é muito maior do que qualquer uma delas.
E por amor, por mim e por você, ele passou por tudo. Ele se entregou no madeiro. E depois de 3 dias, ele ressuscitou. E isso supera todas as coisas. O amor é dom de Deus. E a gente precisa entender que o amor e a verdade precisam andar juntos. Paulo diz isso na carta a Efésios 4:15. O que diz lá? João Pedro vai botar. Seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Um fundamento não pode andar sem o outro. Eu não posso escolher, eu vou andar só na verdade, mas sem o amor. Eu vou andar só no amor, mas sem a verdade. Por quê? Se eu faço isso, eu distorço o que é cada um dele. O que é um amor sem verdade? Um amor sem verdade gera permissividade. Eu acabo passando a mão onde eu não devo passar. Passo a mão na cabeça de alguém que eu precisava repreender. Acoberto erros que não deveria acobertar. Isso é um amor sem verdade. Um amor sem verdade abre espaço também para infidelidade. Falta de sinceridade. E a verdade sem amor? A verdade sem amor gera dureza. Gera morte. Precisamos vigiar e cuidar desses valores que são inegociáveis. Para que o reino de Deus seja vivo e eficaz em nosso meio. O amor e a verdade caminham juntos. E o amor e a verdade estão automaticamente ligados à justiça. Deus nos chama para sermos justos. Lá em Miqueias 6, versículo 8. Miqueias 6, versículo 8, nós lemos: o que o Senhor pede de você? Que pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com seu Deus. O cetro do reino de Deus é um cetro de justiça. É esse o reino que nós proclamamos. Não há 2 pesos e 2 medidas. Não há infidelidade. O reino de Deus é justo e fiel. O nosso próprio Deus é a expressão disso. Nós falamos até sobre isso no podcast. Fidelidade de Deus. O que é a fidelidade de Deus? É justamente uma palavra única. Deus fala, Ele cumpre. Ele é fiel. Deus diz, Ele cumpre. Ele é justo. Ele é reto. Ele não tem 2 pesos, 2 medidas. Para ele, 8 é 8, 80 é 80. Não tem meio termo. Sim é sim, não é não. Deus é justo, é reto, é equilibrado. A justiça de Deus não chama o mal de bem, nem o bem de mal. Justiça é viver alinhado ao caráter de Deus. Precisamos ser justos como Ele é justo. E precisamos buscar a santidade como Ele é santo. Deus nos chama a ser santos como Ele é.
E esse valor é um valor inegociável. Em Hebreus 12, 14, nós lemos que sem santidade ninguém verá o Senhor. Na primeira carta aos Tessalonicenses 4, versículo 7, Deus não nos chamou para a impureza. Santidade é se separar para Deus. No reino de Deus não tem como misturarmos o santo com o profano. Não tem como a gente jogar treva no meio da luz. Não tem como, gente. Não tem como. Deus nos chamou para sermos separados. Separados para Ele. Consagrados a Ele. Submissos a Ele. E eu estou falando palavrinhas aqui que a gente já pode começar a pensar de como o mundo fala para a gente o contrário. Como o mundo tenta o tempo inteiro distorcer os valores inegociáveis do reino de Deus. O tempo inteiro. Segunda carta a Coríntios 6, do verso 14 ao 17, Paulo é bem certeiro no que fala de comunhão entre luz e trevas. É bem certeiro, não há comunhão entre luz e trevas. Não existe, não tem como a gente misturar, gente. Precisamos vigiar, sim, porque há um perigo quando nós começamos a abrir concessões. As concessões, elas vão minando os pilares, esses fundamentos, esses valores inegociáveis. As concessões chegam para destruir casas, igrejas, pessoas. Tanto indivíduos como no coletivo. Precisamos cuidar desses valores inegociáveis. O mundo tenta o tempo inteiro acabar com isso. E lá no livro do profeta Isaías, capítulo 5, a partir do versículo 20, a gente vê algumas dessas estultícias do mundo. Ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem chamam mal. Que fazem das trevas luz, e da luz fazem trevas. Que mudam o amargo em doce, e que o doce mudam em amargo. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos, e inteligentes em seu próprio conceito. Ai do que são heróis para beber vinho e valentes para misturar bebida forte, que por suborno justificam o ímpio, mas ao justo negam injustiça. Ai daqueles que negociam os valores do reino de Deus. E hoje Jesus nos chama para sermos pessoas que não negociam esses valores. O mundo o tempo inteiro, não era só na época de Isaías, não. Isso aqui acontece do Éden até agora. O que a serpente fez no Éden? Relativizou. Verdade? Não, essa é a verdade de Deus só, não é verdade para você. Essa é só a verdade de Deus, você pode comer o fruto. Não foi bem assim que Deus quis dizer. E por uma ideia torta, o pecado entrou. Precisamos tomar cuidado com o relativismo. O relativismo ele vai certeiro contra a verdade. Cada um faz o que é certo, como no livro de Juízes. Cada um fazia o que bem entendia. Não tinha rei sobre eles. Mas no reino dos céus tem um rei, que é a verdade.
Então, eu não posso negociar a verdade. O que o mundo fala para nós? Todos os caminhos levam a Deus. Isso é uma mentira. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O mundo nos prega o sincretismo, a crença em que todos os caminhos podem levar. Tem várias coisas que eu posso acreditar, não vai brigar com o reino de Deus. Não há comunhão entre luz e trevas, não há outro caminho. Não há mentira que supere a verdade. Precisamos estar atentos e não negociar os valores do reino de Deus. O que o mundo nos ensina? Ele nos ensina a trocar princípios por resultados. Se funciona, então deve ser certo. Funcionou? É o pragmatismo. Mas no reino de Deus, nem tudo que funciona é aprovado por Deus. O que é aprovado por Deus? O que é verdadeiro, o que é fiel, o que é reto, o que é justo, o que é santo. Não é qualquer coisa. O mundo ainda nos ensina a procurar viver sem governo sobre nós. Ninguém é dono de mim. Eu decido. Meu corpo, minhas regras. São tantos jargões que a gente pode pensar aqui, que é o que o mundo fala. Primeiro você, depois os outros. O individualismo, né? A falta de obediência, a desobediência, a insubordinação. São coisas que quebram esses valores, enfraquecem o amor, enfraquecem a comunhão com Deus, enfraquecem a submissão a Deus. Mas o reino de Deus, ele não vem sem esforço. A gente viu. O homem que achou a pérola, ele fez um esforço. Ele vendeu tudo que ele tinha. Ele deixou para trás tudo que podia impedir ele de alcançar o valor do reino de Deus. O homem que achou o campo com tesouro escondido, ele também não pestanejou. Ele largou tudo o que tentava desviar as suas prioridades. Eu não estou falando aqui que você tem que vender as suas coisas, gente. Essas são as metáforas que Jesus usou para que nós entendêssemos o quê? Prioridades. Valores inegociáveis. Se alguma coisa está negociando esse valor, tira. Eu não sei o que é, para cada um de nós vai ser uma coisa. Às vezes é um emprego, às vezes é um ídolo você é muito fã de alguma coisa que está roubando o tempo de Deus. Às vezes são as redes sociais, às vezes, enfim, são tantas coisas que tentam roubar e destruir e matar e negociar conosco os verdadeiros valores. Mas esses valores são inegociáveis. São inegociáveis. E como a gente vai conseguir vencer todos esses valores? Ou melhor, essas inversões de valores? Como? Jesus, na oração sacerdotal, lá em João 17, ele, quando orou por nós, ele não pediu para que Deus nos tirasse do meio dessas maluquices. Ele não pediu para Deus assim: Deus, tira eles do pragmatismo, tira eles do individualismo, tira eles do mundo relativista. Não. Jesus falou o quê? Eu não peço que tires do mundo, mas que os guardes do mal. Porque eles não são do mundo. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Deus não pede
que ele não está pedindo para a gente fugir do mundo. Ele está pedindo para a gente fazer o quê? Para a gente ficar no mundo, mas resistir ao mundo, sendo guardados pela verdade dentro dele. Guardados pela verdade dentro do mundo. Não fomos chamados para fugir, fomos chamados para fincar estacas. Fomos chamados para avançar e expandir. Viver no reino de Deus não é isolar-se, não é viver numa bolha, gente. Não é isso. Nós fomos enviados ao mundo. Para quê? Para falar a verdade e a verdade libertar. O grande desafio é nós não nos contaminarmos com os valores do mundo, mas zelarmos pelos valores do reino de Deus. E aí entra justamente a parábola do escriba. Vocês entendem o valor dessas coisas? Entendem? Se entendem, você vai ser como o escriba bem instruído. Se você entende o valor da verdade, o relativismo não te pega. Se você entende o valor da santidade, o sincretismo não te pega. Da fidelidade à palavra, não pega, gente. Da submissão a Deus, o individualismo não te pega. Para a gente viver nesse mundo e nos blindar a nossa casa, blindar a nossa mente, blindar o nosso coração contra os valores do mundo e não negociar os valores de Deus, a gente precisa de discernimento, maturidade e conhecimento do tesouro. Se eu sei o valor do meu tesouro, eu não vou deixar ninguém tascar ele de mim. Eu preciso, então, ter uma comunhão com Deus. Quando a gente começa a relaxar num relacionamento, o que acontece? A gente passa a não dar mais tanto valor a estar junto. A gente passa a não se preocupar mais em como é que está aquela pessoa, não é assim? Jesus já falou para a gente, ó, pensa no lado a lado. Se você não consegue pensar no que está do seu lado, como é que você vai pensar no Deus que você não vê? Pensa no seu dia a dia, na sua prática. Para você não esfriar num relacionamento, você precisa se relacionar. Como é que eu vou cuidar do valor do reino de Deus se eu não estou vivendo o reino de Deus? Eu preciso viver e buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Buscai o reino de Deus e sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Todas as coisas o quê, Débora? A provisão. O que eu preciso? O que eu preciso para viver? Paz, alegria, justiça. Todas as coisas vos serão acrescentadas. Em um mundo que chama o mal de bem e que mistura tudo, que relativiza a verdade, Deus está levantando escribas do reino. Para quê? Pessoas que sabem guardar o tesouro e viver a verdade no meio de uma geração confusa. O escriba, e eu achei isso muito interessante, o escriba, ele é semelhante a um pai de família que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. Se ele tira coisas novas e coisas velhas, ele não é um cara que ficou parado no tempo. Ele é um cara que está ligado com o que está acontecendo no mundo atual. Ele não é um cara que está vivendo numa bolha. Ele tira as coisas velhas, os princípios, o que é inegociável, está aqui. E ele sabe aplicar no novo. Ele sabe falar com a próxima geração de um modo eficaz. Ele sabe semear de uma forma que a semente vai chegar. Ele não joga uma letra morta que só vai produzir peso. Ele sabe comunicar. Ele tem os tesouros velhos
E para tanta gente, né? Poxa, a Bíblia é ultrapassada, é velha. Mas esses tesouros velhos aqui se aplicam aos tesouros novos. E nós precisamos ser como o sábio escriba, que consegue tirar do seu depósito coisas velhas e coisas novas. Eu pego o velho, a base, o que é o valor inegociável, e eu não abro mão e eu apresento de uma forma que se faça entender. Eu aplico dentro da minha casa. Eu aplico para dentro do meu trabalho. Eu aplico com um amigo que vem conversar comigo. Não é apenas alguém que... não posso ser apenas alguém que conhece a palavra e guardo isso para mim. Mas eu preciso ser alguém que aplico a palavra na minha vida. O que são os tesouros velhos? São os valores eternos, inegociáveis. E o que são os tesouros novos? A aplicação dos valores no dia de hoje. Na época de Jesus, ele estava comparando ao quê? A lei de Moisés eram os valores antigos e com a graça vinham os tesouros novos. A revelação da graça. Hoje vivemos em um outro tempo. E a revelação da graça ainda existe. Peguemos os tesouros antigos e apliquemos a nossa realidade. Evitando os extremos. Os valores não mudam. A forma de viver e aplicar é que precisa acompanhar o tempo presente. Quando a gente entende isso, a gente não pende nem para um lado, nem para um outro. A gente foge do tradicionalismo estéril, que guarda a verdade, mas não aplica. Que tem o conhecimento, mas não transforma. Que preserva, mas não comunica. Não adianta eu guardar o tesouro para mim se eu não sei usar o tesouro. E se eu consigo fazer essa ponte entre os dois mundos, eu também não descambro para o modernismo vazio, que faz o quê? Abraça o novo sem critério nenhum. O novo precisa ser abraçado e alcançado, mas sem negociar os valores. Como é que eu vou alcançar as pessoas que estão sedentas por Deus? Sem negociar os valores. Amando o pecador, mas não o pecado. Sem negociar os valores. A gente não pode abrir mão da verdade para se adaptar. A gente não pode trocar princípios por aceitação. O discípulo do reino não negocia os valores. Mas ele também não fica sendo um 007 escondidinho. Ele se torna relevante. A outra parte interessantíssima aqui é que ele a compara ao quem? Ao pai de família. Um pai de família. O escriba instruído no reino dos céus, ele é semelhante a um pai de família. Como a gente imagina um pai de família? A gente imagina alguém com responsabilidade. A gente imagina alguém com cuidado. Eu conheço o meu tesouro, eu guardo o meu tesouro, mas eu entendo qual é a necessidade dos que estão ao meu redor. Um pai de família está atento às necessidades de quem está à mesa. E aí ele pega na despensa o tesouro para entregar. Esses são os valores inegociáveis. Nós fomos chamados para honrar os fundamentos do reino. Viver em verdade, amor, justiça e santidade. E saber aplicar isso no mundo de hoje. Dentro dos nossos lares, no nosso trabalho, na nossa vizinhança, dentro da igreja. Ensinando, vivendo, transmitindo. Precisamos voltar à essência.
Construir lares que não abandonam os valores antigos para se adaptar a este mundo, mas aplicam as verdades eternas aos desafios da nova geração. Pais, mães, avós, tios, tias, peçam sabedoria a Deus. É um desafio grande, sim. É muito grande o desafio de comunicar, de transmitir, de falar em amor. Mas é possível. Quem nos capacita? Deus. Ele nos capacita. E hoje, a pergunta que eu tenho para mim e para você é a pergunta de Jesus. Vocês entenderam todas essas coisas? Entendemos o valor? Entendemos os valores que são inegociáveis? Hoje é um momento de mesa. Hoje é o momento de nós aqui nos lembrarmos do sacrifício de Jesus na cruz por nós. E da sua vitória que nos garante a vida. Da sua vitória que nos alcançou, rompendo tudo aquilo que nos prendia. Você entende este valor? Hoje, Jesus nos chama a abrir mão de tudo que tenta negociar os valores do reino de Deus na nossa vida. E eu quero te convidar a se colocar diante de Jesus. Quando a gente olha para Ele, quando a gente permite que a sua palavra nos confronte, nós conseguimos entender a profundidade do seu amor. Conseguimos entender que a sua misericórdia é a causa de não sermos consumidos. Conseguimos alcançar o verdadeiro valor. E hoje nós não queremos trocar este valor por nada. Jesus nos chama hoje para vivermos em nossas vidas e em nossas casas uma verdade que permanece, um amor que permanece, a justiça que permanece e a santidade que permanece. E hoje eu vou te convidar a participar da ceia do Senhor, lembrando desse valor. Será que nós entendemos todas essas coisas? Os valores são inegociáveis. Jesus, nós aqui nos colocamos em Tua presença. De fato queremos, Senhor, como este escriba fiel, esse escriba instruído no Seu reino, que precisamos aprender, Senhor, a guardar e zelar pelos nossos tesouros velhos, as bases inegociáveis, as verdades eternas, Senhor. Escreve elas no nosso coração, para que nós possamos transmiti-las com naturalidade, com propriedade e autoridade. E nos dá, Senhor Jesus, a unção daquele orador que consegue comunicar através das gerações. Não queremos, Senhor, ficar parados no tempo ou ser como o profeta velho que sufoca o novo, jogando apenas peso, mentira. Não queremos ser assim, Senhor. Queremos comunicar a verdade em amor. Queremos proclamar a Tua justiça e alcançar a verdadeira paz e a verdadeira alegria, Senhor. Nós hoje aqui, Senhor Jesus, participamos da Tua mesa como quem reconhece este valor. Vem, Senhor, e ceia conosco esta noite. Em nome de Jesus. Amém. Eu vou te convidar a se colocar